Salve, muito boa noite. Olha, a política está a todo vapor, a disputa está quente demais, mas aqui em Brasília, todo mundo já considera que temos já um presidente indicado aí, e seria Jair Bolsonaro. A base, evidentemente, são as pesquisas eleitorais. E por isso mesmo, até os indecisos aqui já estão apontando no sentido do poder. É assim mesmo, o político vê o poder como o sol, não pode ficar longe, porque morre congelado. Por isso mesmo, alguns derrotados do Congresso Nacional já estão de olho ali, numa janela, numa boquinha, no futuro governo. O Frente a Frente de hoje vai falar de política, evidentemente, e também da estrutura do governo. O que o futuro presidente da República, seja Jair Bolsonaro ou Fernando Haddad, vai encontrar. E aqui comigo a minha parceira, Denise Rotenburg. Boa noite, Denise, que apresenta o nosso convidado, Ayrton Ellery Araújo. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, doutor Ayrton. É um prazer recebê-lo aqui. O professor Ayrton Ellery Araújo é técnico em pesquisa aplicada do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Ele fez vários estudos nessa área, especialmente na área de educação, e foi aquela pessoa, ele ficou famoso há alguns anos, quando disse que Dilma Rousseff estava maquiando os dados da miséria e acabou, na época, perdendo o cargo de confiança que mantinha dentro do IPEA. Mas ele é concursado e, por isso, continua trabalhando diariamente e vai nos mostrar agora o que esperar, o que espera o futuro presidente da República. Além das questões econômicas, que já estão muito exploradas, todo mundo sabe que tem aí um déficit de 139 bilhões, especialmente o nosso telespectador. O que nós podemos esperar na área de educação? O que precisa ser feito de forma urgente nessa área que parece que ficou meio fora do debate, as pessoas só ficam aí falando de kit gay, não kit gay, é uma série de notícias falsas espalhadas e o brasileiro não teve um debate nessa campanha. O que esperar na área de educação? Bom, na área de educação, nós temos uma coisa chamada Plano Nacional de Educação, que foi feito exatamente, ele foi promulgado pelo Congresso Nacional exatamente em 2014, naquele final da campanha, e que é um plano novo, que tem 3 anos e meio, 4 anos, mas que nunca pôde ser implementado porque o governo esfarelou depois daquilo ali. Depois da eleição da Dilma, teve toda aquela confusão com o Congresso. Então, o que nós precisamos, nós já tivemos 8 ministros de educação só nesses 4 anos do Plano Nacional de Educação. As diretrizes para a educação já estão dadas, que é o Plano Nacional de Educação. Não quer dizer que a gente tem que se aferrar a ele religiosamente, não. Mas as diretrizes estão dadas. Quando se fala em educação, num sistema de educação, as perguntas que vêm, as primeiras perguntas que vêm à cabeça é, primeiro, todo mundo que está na escola, que deveria estar na escola, está na escola, essas são as questões de acesso. Então, isso está tudo contemplado no plano nacional. O que deve ser acesso? Na nossa Constituição, a gente diz que de 4 a 17 anos, todo mundo deveria estar na escola. Então, uma primeira pergunta é essa, é o acesso. Como é que está o acesso? Em relação a isso, o Brasil já tem um avanço no fundamental, mas ainda está um pouco atrás na educação infantil. Crianças de 0 a 3 e crianças de 4 a 5 anos de pré-escola. Ainda tem um pouco ali que a gente precisa trabalhar para melhorar o acesso. E lá no final, no ensino médio, que também muita gente tem abandonado o ensino médio. O nosso ministro, até depois que saiu o último dado do IDEB, ele disse que o nosso ensino médio estava falido. Por quê? Porque as pessoas não estão aderindo muito ao ensino médio. Embora a gente tenha melhorado nos últimos anos, ainda tem problema de acesso. Por quê? Aí. As pessoas, primeiro porque várias pessoas precisam começar a trabalhar. Naquela idade que elas já podem começar a trabalhar, e muitas pessoas têm dificuldade em conciliar o trabalho Chega a 16, 17 anos? 16, 17 anos. O ensino médio começa ali 15 a 17 anos, mas muita gente, como você tem um pouco de atraso ainda no fundamental, começa às vezes com 17, 18 anos. Aí abandona. O que a gente considera que está bom se o cara consegue terminar o ensino médio com 19 anos de idade. Aí você considera que está na idade... Nossa, mas já não é muito tarde?
Não. 19 anos? 19 anos de idade a gente terminar considera... o ensino médio? Terminar o ensino médio. Até 19 anos. São 3 anos de ensino médio hoje no Brasil. Bom, teve uma reforma do ensino médio ainda, que ainda não foi implementada, na tentativa de fazer o ensino médio ficar mais atrativo para o jovem. Vamos ver o que se conseguir ser implementado, o que vai acontecer. Essa mudança curricular, né? Vamos. Agora, é interessante, Ayrton, que eu li o seu documento, né, elaborado aí para o IPEA, que é um estudo muito completo, é de que entra num debate muito profundo no Congresso Nacional, e que, inclusive, já foi apresentado por você. É a história de verbas. Nos últimos anos, a gente sempre ouviu dizer que mais verbas para a educação, mais verbas para a educação e mais verbas para a educação, e pouco debate sobre o conteúdo. E o estudo meio que desmistifica isso aí, né? Essa é uma outra coisa. Dentro do Plano Nacional que eu estava falando, a última meta é 10% do PIB para a educação. Conseguiram passar isso. Bom, eu vou continuar aqui. A primeira pergunta é o acesso. A segunda pergunta é, quem está dentro da escola? Está aprendendo o que está sendo ensinado? Essa é uma segunda rodada de perguntas que a gente precisa saber. Então, isso é medido no Brasil pelo SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, que tem o famoso IDEB, que utiliza a Prova Brasil e utiliza também a repetência. Então, o IDEB, ele sinaliza para a gente quem está aprendendo e quem não está aprendendo. Que isso, do ponto de vista internacional, isso é o PISA, faz uma coisa muito parecida. É uma prova, né, com características ali próprias, internacionais, né, inclusive, para demonstrar... Tem um negócio chamado Teoria de Resposta ao Item. Isso. É uma prova, basicamente, de matemática, e ela se dá no final do ciclo inicial do fundamental, no final do ciclo final do fundamental e no final do ensino médio. Que não vale para as notas lá do aluno, né? Mas que faz uma avaliação. Faz uma avaliação do sistema, se o sistema está conseguindo ensinar aquilo que está sendo ensinado, se as crianças estão conseguindo aprender. Então, essa é a segunda rodada que está também contemplada no nosso PNE. Na meta 7 tem lá, nós queremos atingir metas no IDEB. Bom, no IDEB dos anos iniciais a gente já está bem perto, já atingiu a meta, mas nos outros não. Por isso que ele falou que o ensino médio está falido, que ele está parado, o IDEB não cresce. Já há algum tempo, esse último de 2017, ele cresceu um pouquinho, mas ele não cresce e está num nível muito baixo, 3,8%. 3,8%, que vai de 0 a 10. É como se fosse uma prova. Imagina uma prova, quanto mais perto de 10, melhor, quanto mais perto de 0, pior. O IDEB dos anos iniciais, por exemplo, nós já estamos com 5,7%, ainda baixo, perto do 10, mas... Isso é a média, né? Isso é a média brasileira. Bom, então essa segunda parte da pergunta, por que eu me referi a isso para falar do negócio do dinheiro que você falou? Da gestão. Porque você pode olhar para o IDEB, você tem até por escola no Brasil. Então, você tem por estado, você tem por município, você pode fazer agregações até do Brasil, do Nordeste, assim você pode fazer. A gente repara que, em alguns lugares, o dinheiro não é tão grande como em outros e o IDEB é melhor, ou seja, as crianças estão aprendendo mais. Isso leva a gente a pensar o seguinte: existe muita coisa que, com o dinheiro que a gente tem, dá para fazer para melhorar o aprendizado das crianças. Alguns lugares estão mostrando isso. O principal lugar hoje é o Ceará. O Ceará, o IDEB do Ceará, porque o que a teoria diz mais ou menos? Olha, existem fatores extrínsecos à escola que influenciam no aprendizado das crianças. Se você tem uma família não muito estruturada, se a mãe, por exemplo, crianças de mães analfabetas têm mais dificuldade em aprender do que crianças de mães formadas, porque a mãe formada, a família que tem, estimula mais a criança, cobra mais. Então, a teoria diz um pouco isso. Então, quando você vai ver no Brasil, que tem desigualdades regionais de renda, você vê que realmente os piores IDEBs estão na região Nordeste e Norte. Quando você vai ver da região Nordeste, de fato, são os piores IDEBs do Brasil. Mas o Ceará se destaca da região Nordeste e está com o IDEB parecido com um dos melhores do Brasil. Quais são os melhores IDEBs do Brasil hoje? Estou falando dos anos iniciais. É São Paulo, que é o estado mais rico, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Minas Gerais. Esses são os melhores IDEBs. O Ceará está quase igual ao de Minas Gerais, está quase empatado com esses 4. Ou seja, um estado que é relativamente pobre, cuja a renda e também o Fundeb, ele recebe aquela complementação do Fundeb da União. Por quê? Porque não atinge
a arrecadação do Estado não atinge aquele mínimo por matrícula. Então, ele não é um Estado rico, mas ainda assim ele conseguiu, É por gestão, gestão. Por gestão, ele conseguiu fazer um aumento da... Agora, o que é isso? É preparação de professor? É em sala de aula? É extra classe que o professor consegue uma formação melhor? Eles trabalham a formação dos professores? A gente fez um trabalho, foi lá no diferente? Ceará, foi também em outro estado vizinho lá no Piauí, que não tem IDEB tão bom, foi analisar escolas com... Porque é o seguinte, a gestão no Ceará, a gente botou que assim, é baseada no ABC da boa gestão. A de avaliação, você tem uma avaliação externa que você consegue ver escola por escola, porque a avaliação externa é, por exemplo, o IDEB, o SAEB vai de 2 em 2 anos, o Ceará faz praticamente de 6 em 6 meses. Ele sabe quem está aprendendo, quem não está aprendendo. E pode cobrar. O gestor, e pode cobrar. Então, a de avaliação, metas, né? Isso, o Estado ou o município? O Estado do Ceará. Na verdade, o que a gente diz é o seguinte, existe lá um sistema de colaboração entre o Estado e os municípios que faz com que a gestão fique boa, inclusive nos municípios. Porque tem muito município brasileiro muito pobre, muito sem capacidade de gestão. E o Estado está ajudando esses municípios no Ceará. Só para vocês terem uma ideia, o IDEB 6, eu peguei assim, dos municípios do Ceará, que são 183, dos municípios do Ceará, quantos já atingiram o IDEB 6, que é a meta para 2021 no nacional? Lá no Ceará, 68 municípios já atingiram o IDEB 6. O segundo estado do Nordeste tem mais municípios que atingiram é Pernambuco, que também tem mais ou menos 180 municípios. E lá, 4 atingiram só. Só para vocês terem uma ideia da diferença que existe. Ou seja, é disseminado no Estado. E Sobral? Eu sei que você foi lá em Sobral. Qual é a mágica? Pois é, tudo começou lá em Sobral. É isso que eu estava falando desse ABC. Avaliação. Você avaliar as crianças, não só esperar de 2 em 2 anos, como vem a avaliação nacional, mas você avaliar mais de perto as escolas. O segundo, o B de bonificação. Ou seja, bonificar quem está indo bem. Essa é uma coisa. Eu vou explicar por que a bonificação do Ceará é criativa, porque muita crítica que se faz à bonificação é o seguinte, quando você bonifica o bom, ele vai ficando cada vez mais distante do ruim. Então, você aumenta a desigualdade. Por isso que muita gente critica a bonificação. Mas aí não faz o que é pior, correr atrás, para ver se... Pois é, aí eles criaram uma coisa muito interessante no Ceará, que eu vou explicar daqui a pouco para vocês, em bonificação, que eu acho que é muito criativo, vou explicar daqui a pouco. Mas vamos para o terceiro. O terceiro é a capacitação. Então, capacitar os professores a dar aula bem dada. Não é só a formação inicial do professor, é a formação em serviço. Então, o professor não pode ser desamparado. Ele dá aula lá para 20, 30 crianças. Algumas não estão conseguindo. Se nenhuma está conseguindo aprender, tem algum problema com o professor. E eles conseguem acompanhar isso pelo aprendizado da criança. E aí eles vão lá, e o Estado faz isso para os municípios mais pobres, e dão uma capacitação customizada para aquela coisa que os alunos não estão conseguindo aprender. Então, é tudo voltado, a avaliação, ela serve como um sistema de monitoramento e planejamento, até das capacitações dos professores. Então, isso a gente acha que é muito bom. Agora, a criatividade que eles usarem em bonificação, eles têm 2 tipos de bonificação lá. Um é do ICMS. Os municípios, eles têm lá o índice deles, vou chamar de IDEB deles, mas o nome não é IDEB não, é SPAES, que eles chamam. Eles têm um índice tipo IDEB lá. Eles dizem, o município que consegue crescer, eu vou bonificar pelo ICMS. Tem uma parte do ICMS que é o Estado que diz como é que vai distribuir. E lá eles botaram isso muito focado na educação, na saúde, chama ICMS ecológico. Quem inventou isso há muitos anos atrás foi o Estado do Paraná. Quase todos os estados do Brasil usam, mas usam para variáveis diferentes. E lá, no Ceará, eles colocaram a educação como um sistema. Então, o prefeito tem a maior vontade de que a educação dele vá bem, porque ele vai ganhar mais dinheiro do ICMS. Esse é um ponto. Então, ele cobra das escolas, primeiro ele vai ter um incentivo forte de botar um secretário de educação que seja um cara que entende da área. Então, ele tem esse incentivo lá, os municípios pequenos, para fazer isso, porque eles vão ganhar dinheiro. Esse é um sistema de bonificação. O outro sistema, por que ele não faz o melhor subir? Porque ele não está vinculado ao número de matrículas, por exemplo. Ele está vinculado só à nota. Então, municípios pequenos têm mais incentivos do que os grandes. Então, aí ele já dá uma... A outra coisa que eles têm lá é um negócio chamado Escola Nota 10,
que é um prêmio que eles dão às escolas, às 100 melhores escolas. Eles listam as escolas do Ceará, por esse IDEB deles lá, e aí as 100 melhores escolas recebem 2.000 por aluno. E as 100 piores também, olha só a criatividade deles. Mas ele diz o seguinte, ó, você vai receber 2.000, mas eu só vou lhe dar 1.000. Você vai adotar uma das 100 piores para você trocar a experiência com eles, para ver se ajuda eles. Se eles conseguirem melhorar o IDEB deles, o IDEB, entre aspas, que é aquele IDEB, se eles conseguirem, você recebe os outros 1.000. Ou seja, as melhores escolas têm alto incentivo. Tem que puxar as piores. Então, você agora, as piores, se não atingir, fica com dinheiro também? Ou não, só recebe ganham. 1.000 e se atingir, recebe 2.000? Não. Aí, não. Se atingir, elas recebem... Não, elas recebem 1.500. Se elas recebem 1.000, se elas atingirem a meta, aí elas recebem os outros 500. Então, as duas dependem dessa troca de experiência. Essa troca de experiência não quer dizer que a escola boa sabe resolver todos os problemas da escola ruim, não. Mas quando você troca experiência entre gestores, porque os diretores, os coordenadores vão às outras escolas, ambos aprendem com o problema dos outros e passam a sua experiência. Isso faz com que todo mundo consiga melhorar. E um ponto muito importante, Ayrton, é a história também da continuidade, né? Os programas públicos, eles sofrem dessa descontinuidade, isso atrapalha muito, né? E parece que, inclusive no Ceará, em algumas regiões, a continuidade demonstrou ser um ponto muito importante. É verdade. A gente sabe que tem experiência, porque a gente vê assim, ó, a gestão da aprendizagem, ela começa onde? Em sala de aula, com o professor. Se você tem um bom professor, provavelmente aquela turma vai bem. Agora, se o diretor não dá apoio, você pode ter uma escola com uma turma que vai bem e outras turmas que vão mal. Só porque aquele professor é bom e o outro não é tão bom, porque o diretor não liga muito, não está preocupado em fazer essa troca. Se o diretor é bom e faz uma boa administração, uma boa gestão da aprendizagem com os seus professores, aquela escola vai bem, mas na rede ela pode ser um ponto. A gente conhece vários pontos assim, de uma escola que vai bem numa rede que não vai tão bem. Então, tem que ter... E aí, quando o secretário de Educação entra nessa, apoiando os professores e os bons gestores e trocando experiência, você vê que a rede toda melhora. E assim a gente passa para município, porque quando eu estou falando para vocês, a gente vive numa federação. Então, não adianta o novo presidente, eu vou fazer e acontecer, porque o nosso sistema é federativo. A educação fundamental, anos iniciais, a maior parte dela, 85% das matrículas, é municipal. Mas existe uma proposta para federalizar, né, o ensino fundamental. Isso é viável? O senhor acha que funciona? Não, viável é basta o Congresso Mas votar. Funciona do ponto de vista prático? Eu não acredito. Eu prefiro 1000 vezes, na minha concepção, em vez de federalizar, você criar um sistema de colaboração como o Ceará fez. Para você colaborar. Porque o problema é que a gente fala... Contratar professores. Por exemplo, uma das propostas do Haddad no plano de governo dele é fazer uma prova nacional, tipo o Enem, para ser professor do ensino fundamental. E aí o município adere se quiser essa prova. É como se o cara fizesse um Enem para dizer, esse aqui pode ser professor ou não, dependendo da nota dele. É uma proposta do Haddad. Pode ser que dê certo, eu não vou entrar aqui em proposta. Eu não acredito na federalização. Eu acho que você tem que descentralizar o máximo possível. O que está faltando no Brasil, eu acho, e o governo federal, é uma ajuda. Uma ajuda com essa diretriz. Foco no aprendizado das crianças. Mas e as escolas citadas e as militares, que foram, inclusive, algumas nichos de qualidade, muito bem no IDEB, porque são poucas, né? Não, aí as escolas militares, tem as militares federais e tem as militares também estaduais, das polícias militares. Normalmente, quando você tem uma ideia... Parece que o ensino fundamental federal, acho que só tem o Dom Pedro no Rio, né? Tem muito pouco. Tem mais, tem algumas outras capitais, tem um pouquinho, mas é muito pouco. É irrelevante para... Federal é irrelevante. Perfeito. Mas se você tem uma ideia, por exemplo, as escolas militares, aquela coisa da disciplina, tudo aquilo ajuda. Aquilo ajuda no IDEB. Mas tem outras experiências que não têm essa ideia da disciplina. A disciplina é feita não de baixo para cima, mas uma disciplina entre as pessoas. Por exemplo, tem uma experiência muito interessante que o pessoal cita muito, que é uma escola lá em Portugal, a Escola da Ponte, que é uma espécie de democracia, mas os alunos que
negociam com os professores o que eles vão aprender, quando, o ritmo que eles vão aprender, mas existe uma disciplina lá. Você tem de 15 em 15 dias, você tem uma coisa. Essas ideias, em geral, dão muito certo. Não necessariamente, você pode ir por esse lado aí, mas você pode ir por um lado mais que eu prefiro, que é uma ideia mais democrática de como organizar. É possível fazer isso. Agora, o que mais importante para mim não é o que acontece dentro da escola, uma escola dá certo, mas o mais importante é os gestores tomarem conta disso, colocarem a aprendizagem como uma coisa importante e tocarem esse projeto. Perfeito. Além da educação, existem, evidentemente, outros problemas. Agora, a polêmica que fica, Ayrton, é sobre o tamanho da pobreza do Brasil. A pobreza aumentou ou diminuiu nos últimos anos, no governo do PT para cá? Aumentou. É claro, o Brasil entrou numa crise, não só uma crise política, moral, que a gente fala aí, mas entrou numa crise econômica também. Nosso PIB caiu quase 10% naqueles 2 anos, o de 2015 e 2016. 2017 ele empatou ali, mas nós tivemos uma queda enorme do PIB. Foi uma das maiores crises. Agora, crescimento negativo. Foi uma das maiores crises da história da República. Agora, quanto tempo para sair dela? Toda vez que acontece uma crise econômica como essa, de desemprego, a tendência é que a pobreza aumente. Então, está acontecendo isso, a pobreza está aumentando sazonalmente. Ela já tinha aumentado naquele episódio que vocês falaram lá, de 2014, já vinha um aumentozinho pequeno, que era véspera de eleição, o pessoal não quis dar... Não gostou muito, não né? Gostou, mas o fato é que ela já vinha aumentando ali, porque se vocês lembrarem, em 2014, apesar de ter a campanha dizendo que estava tudo indo muito bem, o Brasil praticamente não cresceu, 0. Depois foi uma queda de 3,5 ou 3... O que é exatamente a pobreza? Qual é o critério adotado hoje? Porque houve uma mudança no governo Lula, né? Não. O critério é renda domiciliar per capita. As pessoas, tem gente que usa outras coisas, mas renda domiciliar per capita, a gente... Hoje se fala em 1/4 de salário mínimo, tem pessoas que usam da ONU, que é $1, acho que está em $1,50 por dia. Então, isso... O Brasil está adotando 1/4 do salário mínimo. 1/4 do salário mínimo per capita, de renda domiciliar per capita. Isso está aumentando. Mas o Brasil está com a queda na pobreza desde a década de 70. Teve uma queda enorme com aquele milagre econômico brasileiro naquela época. Você teve uma queda enorme da pobreza, depois teve aquela crise do começo dos anos 80, a pobreza subiu de novo, depois caiu de novo, se manteve um pouco, depois caiu muito também no governo Lula, que foi aquele boom de crescimento de 2000 e pouco. Teve um crescimento a índices chineses, né? Teve um crescimento grande, não é índices chineses para o Brasil, como 9%? Índices chineses, 9% para os mais pobres. Para os mais pobres, índice, que o Ricardo mais contava. Verdade. Mas não era, na média não era, não. Era um crescimento perto do que o Brasil cresceu em décadas anteriores, de 1900 a 1980, o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo. Não chegamos àquele patamar jamais. Não chegamos, mas chegamos perto da década de 80, foi um crescimento razoável. Isso aconteceu e diminuiu a pobreza de novo. Agora, com essa crise, aumentou a pobreza de novo. Nós estamos em quantos milhões de pobres no Brasil? Hoje, é cerca de 7% da população em extrema pobreza. Agora, 7% dá 14 milhões, 13 milhões e pouco. Quanto tempo a gente tem para resgatar novamente essa população? Olha, outra coisa, a economia ela vem em ciclos, né? Os economistas mostram que vem em ciclo. A gente está começando uma recuperação. De fato, por exemplo, se você olha, eu olhei isso, por exemplo, o economista gosta muito de olhar PIB per capita e inflação. São duas coisas macroeconômicas que o economista gosta de acompanhar. O que aconteceu foi o seguinte, no governo Lula, o PIB per capita vinha crescendo num nível razoável e a inflação estava num nível razoavelmente baixo. Depois que a Dilma entrou, o primeiro período da Dilma, o PIB per capita começa a cair. Eu não sei se vocês lembram que no Lula, aquela marolinha que ele falou em 2008, deu uma queda, que foi aquela crise dos Estados Unidos, depois subiu em 2010, a gente teve um crescimento enorme do PIB per capita. Depois disso, em 2011, começou a cair, monotonamente, teve um aumentozinho no meio, mas caiu. Que foi quando o consumo e a inflação começou a subir. E a inflação começou a subir. No primeiro governo Dilma, chegando ao ponto de, em 2014, que o último ano do governo dela, foi praticamente 0 o crescimento. Foi até negativo. Agora, o senhor calcula, foi a opção do governo que foi errada?
de optar por um crescimento via consumo, aumento do consumo, do mercado interno, não fazer um ajuste fiscal mais rigoroso? Fazer ajuste fiscal em época de crescimento é difícil. Ninguém faz muito. Mas quando Agora, começou ali, quando os começou fundamentos, a mudar o problema são os fundamentos da economia. Eles demoraram a perceber que a situação não estava tão boa quanto em 2010, aí tem também o ciclo político da economia, que você entrou naquele período que estava muito ruim, que você poderia, não, vamos ver o que a gente faz, aí não, vamos diminuir a taxa de juros para ganhar a eleição. Tem tudo isso, existe tudo isso envolvido. O fato é que a gente caiu numa crise enorme e o nosso... Teve um impeachment depois de 2 anos do segundo mandato da Dilma, né? 1 ano e meio, sei lá, né? 2 anos. Praticamente 2 anos. No meio você teve um impeachment. O Temer começou a governar, depois também não conseguiu mais governar muito, porque depois daquele vídeo do Joesley ele ficou um pouco paralisado, o governo. Então, nós estamos numa crise que nós precisamos retomar o governo. O governo precisa ter uma certa organicidade. A gente espera que, com essa eleição, a gente consiga retomar. Eu estou muito esperançoso que a gente vai conseguir retomar. Rapidamente, o Nordeste também, que vinha crescendo até, chegou ao ponto de crescer mais do que o resto do país, né? Cresceu mais. Parou também o crescimento do Nordeste. Cresce menos do que o resto do país. Eu não estou acompanhando assim, para e passo o crescimento, mas cresce, não, menos que o resto do país, não. Eu acho que não, eu não estou acompanhando, mas é porque lá tem diferença também entre estados, né? Mas teve crise também. A gente tem mania de falar que o Nordeste... É uma coisa só, mas não. Mas é o seguinte, essa crise que a gente está passando do PIB é importante também porque parte da arrecadação do imposto, que cai com a crise, porque se arrecada, o Estado só pode ser forte se a economia for forte. Porque você tem que ter de onde tirar o dinheiro. Da onde tirar o dinheiro. Então, você tira menos dinheiro. Isso dá o déficit, mas não só do governo federal, mas dos governos estaduais. Os governos estaduais estão com dificuldade. E isso reflete na educação, reflete na saúde, reflete na segurança. Vai ter que vir aí um novo pacto para acertar as contas, Eu acho que precisamos de um novo pacto federativo para a gente melhorar nossas coisas, nossa economia. Infelizmente, o nosso tempo acabou. E vamos torcer para que o próximo presidente, seja quem for, possa pelo menos dar um alento aí à nossa população, né? Que já vem de uma crise sem fim e está tudo muito difícil, né, Zé Maria? Muito. Pois é, o Frente a Frente é isso, mostrando a você os detalhes da política e também dos bastidores e da estrutura do governo. Muito boa noite, obrigado. Boa noite, Denise. Boa noite, doutor Ayrton, muito obrigada. E a você que nos acompanhou, uma boa noite e até a próxima semana.